Depois que o desrespeito com a terra aconteceu e ocasionou a profanação total do lugar, muitos acontecimentos envolvendo ataques estranhos acabaram acontecendo. E com isso, aquelas terras e águas acabaram sendo tingidas de vermelho. Tudo isso levou aquele lugar a se tornar um dos lugares mais perigosos e misteriosos da América do Norte. Permanece a questão: essas ações do governo criaram inadvertidamente um playground para as forças das trevas? Ou então eles estavam lutando contra algo desesperadamente com a intenção de conter o que já havia despertado na década de 1970 e infelizmente acabou por marcar o início de uma nova e horrenda fase de terror sobre aquele lugar. A IBL, em seus relatórios, relatavam o aparecimento de uma criatura animalesca que passou a ser descrita como o Homem-Cachorro e também continuou a ser descrita como uma fera que, por onde passava, deixava um rastro de destruição e sangue. Alguns relatórios ainda comprovam a veracidade de tudo e descrevem a criatura como a forma animalesca de um ser metade homem e metade lobo. Durante o ano de 1973, foi documentado um dos primeiros casos de ataque de Dogman. Este infeliz acontecimento descreve em seus registros que uma família resolveu acampar naquelas terras e todos acabaram se tornando vítimas de um ataque tão feroz e sangrento que as próprias autoridades locais não sabiam explicar o acontecimento, pois eles acabaram se deparando com cenas que mais pareciam um quadro de pura carnificina. Muitos corpos foram dilacerados, alguns tiveram seus membros removidos, as peles dos corpos pareciam ter sido rasgadas. O que todos sabiam que aquela atrocidade jamais teria sido feita por nenhum animal da região. Nenhum animal conhecido até então. Então, durante o ano de 1979, que tudo aquilo que se sabia sobre o Dogman acabou se revelando. Um homem chamado Glenn, funcionário da empresa Kentucky Fish, acabou se tornando a única testemunha involuntária de algo que o assombraria pelo resto de sua vida. Durante aquele dia que se tornaria uma pacífica viagem de pescaria matinal, tão logo Glenn tomou distância do local onde ficaria, ele acabou avistando uma figura completamente escura bem próximo ao acampamento. Glenn ficou imóvel e abaixado. Sua intenção era não ser visto. Ele testemunhou a criatura que tinha a aparência de um enorme lobo negro se colocar em pé. Glenn, que se encontrava completamente paralisado de medo, naquele momento teve a visão daquela criatura, atacando selvagemente 2 campistas que se encontravam naquele acampamento. Ele acabou testemunhando aquelas pessoas serem completamente destruídas em questão de segundos. Glenn carregou o trauma daquele dia sombrio, juntamente com o encobrimento daquelas informações pelas autoridades, por mais de 4 décadas. E foi somente em uma cama de hospital, no momento em que ele já se encontrava completamente inválido e aguardava somente a sua morte, que Glenn finalmente abriu a sua boca para revelar a verdade testemunhada por ele durante aquele dia. Se a década de 1971 tivesse sido um prelúdio de terror, a década de 1980 provaria ser uma sinfonia sangrenta de horror e medo à terra que existia em meio àqueles lagos. 1980 foi o início de inúmeros desaparecimentos e ataques de mutilações e esquartejamentos que por fim se tornaram sem resposta. Uma família que se programou para ter momentos de descanso e lazer à beira daqueles lagos acabaram tendo um destino tão horrendo que parecia desafiar as próprias leis da natureza. O pai e o filho acabaram sendo arrastados para a mata, por cerca de alguns metros do lugar que estavam acampados.
Seus corpos se encontravam completamente dilacerados. Dentro do trailer daquela família estava o corpo da mãe, que demonstrava que houve uma luta para sobreviver. Seu corpo se encontrava com cortes tão profundos que era possível visualizar seus órgãos internos. Acredita-se que aquela mulher lutou com todas as suas forças para sobreviver ao impensável. Infelizmente foi o destino trágico da jovem que se encontrava com a sua família que acabou abatendo a todos. Inacreditavelmente, seu corpo se encontrava preso em galhos no alto de uma árvore, parecendo deixar o lembrete que de forma alguma outro animal predador daquela região deixaria. Depois disso se desencadeou uma série de horrores inabaláveis. Durante os anos 80, 2 jovens, Raquel Boulder e Katrina Laney, acabaram sendo encontradas em Shallow, brutalmente descarnadas em meio a túmulos que existiam em meio à mata. Apesar das autoridades locais intensificarem as atividades de investigação sobre aquele lugar, nenhum órgão responsável do Tennessee deu nota sobre o que realmente havia acontecido. Este é apenas mais um caso que permanece sem solução até os dias de hoje. Ou então, as evidências desses acontecimentos estão permanecendo sob sigilo, alimentando as especulações sobre a verdadeira face sobrenatural que persegue essa floresta. Inacreditavelmente, as mortes horrendas naquele lugar não pararam, e algo ainda mais assustador acabou acontecendo no ano de 1982. Um evento acabou sendo conhecido como o Massacre do IBL. Toda a carnificina ocorreu em um lugar que era conhecido como Camping das Estrelas. Uma família de 4 pessoas acabaram sendo vítimas de um ataque de brutalidade inimaginável. O ocorrido foi tão sangrento que as autoridades locais acabaram pedindo ajuda de 2 legistas de cidades vizinhas, pois esta era a única forma de preencher a papelada e também processar a carnificina. Os ferimentos que ocasionaram as mortes das vítimas desafiavam qualquer explicação, pois de certa forma não correspondiam aos padrões de qualquer animal conhecido daquela região. Foi este incidente que deu origem a um relato de uma testemunha ocular, que relatou o aparecimento de um ser metade homem e metade cachorro. Um homem chamado Derek constatou que, após conseguir se esconder para não ser morto, acabou fornecendo um relato maligno. 2 eventos que aconteceram em plena luz do dia. De acordo com Derek, ele estava limpando a sua arma em meio à mata. Sua intenção era praticar tiro ao alvo. Foi então que ele acabou sendo surpreendido pelos gritos de uma família que estava bem próxima ao local que ele se encontrava. Tão logo ele se aproximou do trailer da família, ele acabou vendo uma criança que depois acabou sendo reconhecida, e seu nome era Nathanael. Nathanael foi atacado e morto por uma grande criatura negra. Em uma tentativa desesperada de salvar o menino, seu pai acabou pegando a sua espingarda e atirou na fera, o acertando o peito. Derek acabou revelando que o tiro acabou deixando a criatura ainda mais descontrolada. E seguida de toda aquela situação, a fera acabou emitindo um grunhido que parecia congelar o sangue. Foi então que Derek, vendo que todos acabariam sendo mortos, inclusive ele, acabou se rastejando por debaixo do trailer. E de lá ele passou a ouvir os momentos finais daquela família. O corpo da mãe do menino foi encontrado a cerca de 30 metros do trailer. Aparentemente ela foi carregada até lá pela criatura, que também se encontrava ferida antes de sucumbir ao seu ferimento. Durante aquele fim de tarde, a própria besta foi descoberta. A criatura, antes de sua morte, havia escalado uma grande árvore e lá em cima acabou vindo a morrer. Em todos estes acontecimentos, uma realidade muito maior começou a emergir da floresta. Então não foi apenas caso comumente isolado.
o que os pesquisadores vinham criptografando para tentar entender, os caçadores acabaram por descobrir que tudo o que vinha acontecendo naquele lugar era nada menos do que uma guerra mortal, um conflito primitivo e selvagem, que vinha acontecendo há muitas décadas. Raquel nunca vai esquecer a noite. Seu avô escondia um segredo. Sombras e uma transformação impensável. Foi o tipo de experiência que deixou uma marca permanente, assombrando-a durante as noites sem dormir e para sempre alterando como ela via o mundo. Em outubro de 2019, sua família mudou-se para São Paulo. Buscando a tranquilidade do campo e a proximidade da família, era para ser um novo começo. Mas Raquel não conseguia se livrar de seu desejo pela vida que deixou para trás. Raquel adorava passar o tempo com o seu avô. Conhecido carinhosamente como Juca Dentas de Ouro, Juca sempre a contava histórias de sua juventude, seus olhos brilhando enquanto falava de aventuras no campo, de caçar na floresta. E as velhas histórias que seu pai compartilhou com ele era uma rocha sempre rindo, sempre mostrando seu amor por sua família no menor dos gestos. Como fazer seu chá favorito? Ou contando uma piada quando ela parecia para baixo. Apesar de seu carinho por Juca, Raquel sentiu falta da emoção de São Paulo, o pulso da cidade, os clubes e a emoção do desconhecido. Ela se sentiu dividida entre o calor da família e a vida que a fez se sentir verdadeiramente viva. Juca era um homem alegre, sempre rindo e contando histórias. Mas ultimamente, Raquel tinha notado pequenas mudanças. Ele parecia estranhamente cansado às vezes. Seus olhos sem sua faísca usual. Uma vez que ela até o viu estremecer enquanto ajustava a camisa, revelando um arranhão em seu lado, antes que ele rapidamente cobrisse e acenasse para sua preocupação. Raquel o amava muito. Para recriar um pouco dessa energia, decidiram dar uma festa, celebrando o folclore brasileiro. Ela precisava sentir aquela energia novamente, o tipo que a fazia se sentir viva, mesmo que estivessem longe dos clubes de São Paulo, transformando o quintal em uma pista de dança improvisada. A base bateu nos alto-falantes. Luzes brilharam e a energia era elétrica. Trajes eram uma mistura de folclore e toque moderno. Eles portavam belas fantasias, fotos de coquetéis brilhantes no escuro fluíam livremente, abastecendo a festa noite adentro. Raquel havia se vestido como uma versão moderna de Saci com jeans rasgados, uma bandana vermelha e até mesmo um bastão luminoso, LED amarrado ao cinto. Ela dançou e riu sentindo uma centelha da liberdade que ela havia perdido. A fogueira estalou. Enquanto seus amigos se revezavam contando histórias folclóricas assustadoras, uma de suas amigas falou de velhas lendas sobre protetores da floresta, seres que apareceriam quando alguém estava em necessidade desesperada. Descartando-o como outra história de fantasmas exagerada destinada a assustá-los, ela pensou em sua vida em São Paulo, onde tais histórias não eram nada além de entretenimento. Contos divertidos contados sobre bebidas para passar o tempo. A cidade não tinha lugar para protetores da floresta ou seres místicos. Mas algo sobre a história ficou com ela. A descrição de olhos brilhantes assistindo das sombras, protegendo os indefesos, enviou um calafrio através dela. Apesar do calor do fogo, ela se viu aproveitando a noite mais do que esperava. Mas quando a festa acabou e seus amigos começaram a sair, Raquel percebeu que havia perdido a noção do tempo. Já era tarde e ela precisava caminhar para casa. As estradas rurais estavam escuras e vazias quando Raquel partiu. O isolamento era palpável, cada passo lembrando-a o quão longe ela estava de qualquer ajuda, quebrado apenas por sua própria respiração e o farfalhar ocasional de folhas. Não havia carros sem luzes de rua, apenas um trecho interminável de escuridão, que parecia engolir tudo inteiro. A única luz veio do brilho fraco da tela do telefone, apenas o suficiente para empurrar as sombras, que parecia fechar por todos os lados. O cheiro de terra úmida e pinho persistindo ao seu redor, enquanto um silêncio assustador se instalava sobre o caminho. O estalo ocasional de um galho, ou o repentino farfalhar das folhas a fez pular, seus sentidos em alerta máximo. O leve cheiro de fumaça da fogueira distante, mas por baixo disso havia outra coisa. Um som metálico que fez seu estômago torcer, seus olhos correndo nervosamente para as sombras, que parecem se aprofundar a cada passo.
Sua mente ainda estava zumbindo da festa. O sabor de caipirinha ainda fresco em seus lábios. Mas uma sensação rastejante de desconforto começou a assumir, roendo as bordas de seus pensamentos. A noite estava cheia de uma quietude inquietante, do tipo que parecia amplificar cada som, e os instintos de Raquel gritavam que algo estava errado. Seus pensamentos corriam a cada passo, sentindo-se mais pesado, como se a própria escuridão estivesse tentando engoli-la. É apenas minha imaginação, ela disse a si mesma. Mas o sentimento não iria embora. Algo estava errado e ela sabia disso no fundo. Enquanto caminhava, Raquel começou a sentir a sensação de que ela não estava sozinha. Ela olhou por cima do ombro e viu 3 homens, figuras sombrias seguindo-a à distância. Um frio passou por ela e ela acelerou o ritmo. Esperando perdê-los, o barulho de cascalho sob seus sapatos ficou mais alto, combinando seus passos cada vez mais apressados. Seu pulso acelerou e o pânico começou a arranhar seu peito. As vozes murmurantes baixas dos homens flutuaram em sua direção. A respiração de Raquel ficou presa em sua garganta, seu pulso batendo em seus ouvidos. O pânico surgiu e ela começou a correr, suas respirações vindo em suspiros esfarrapados. Sua mente gritou por uma fuga. Qualquer fuga, ela disparou para fora da estrada, seus pés mal tocando o chão. Enquanto ela entrava em um lote abandonado, coberto de ervas daninhas e cheio de lixo enferrujado, ela se agachou atrás de uma peça enferrujada de maquinário, seu coração batendo tão alto que ela temia que eles ouvissem. Suas mãos tremiam enquanto ela prendia a respiração, rezando para que eles passassem. Ela podia ouvir suas vozes provocando. Chegando mais perto, suas risadas ecoaram na escuridão, enviando uma onda de pavor através dela. De repente eles estavam nela. Eles agarraram seus braços, seus rostos torcidos com alegria maliciosa. Raquel lutou com os dedos arranhando a sujeira. Seus gritos rasgavam a noite. Ela chutou e bateu as unhas arranhando o braço de um homem, tirando o sangue que ele amaldiçoou. Assim como ela sentiu toda a esperança se esvaindo, um rosnado infernal emergiu da escuridão. O homem congelou os olhos, arregalando de medo enquanto olhavam em volta, tentando localizar a fonte até que uma figura enorme saiu das sombras. Era uma criatura enorme. Seus braços eram longos e musculosos e possuía garras curtas. Sua cabeça parecia a de um lobo ou cachorro, com orelhas pontudas e olhos que crescem como brasas no escuro. A criatura soltou um rosnado de arrepiar os ossos, carregando seus dentes afiados antes de atacar eles. O primeiro homem mal teve tempo de reagir, antes que a besta investisse nele com um rosnado selvagem. Suas mandíbulas poderosas rasgaram seu ombro. Os gritos daquele homem cortaram a noite como uma faca, seus olhos arregalados com puro terror. A besta o sacudiu violentamente, levantando-o de pé antes de arrastá-lo para a floresta. Seus gritos ecoaram na escuridão, ficando mais fraco enquanto a besta rasgava a vegetação rasteira. Com o homem lutando impotente em suas mãos, o segundo homem tropeçou para trás, seu rosto se torcendo em pânico enquanto ele tentava fugir. Ele tropeçou nos próprios pés, lutando desesperadamente, mas a criatura era implacável. Ele se moveu com uma velocidade não natural. O homem mal teve a chance de gritar antes que a besta saltasse, suas garras pegando suas costas, puxando-o para baixo. O rosnado da criatura abafou seus gritos enquanto o arrastava, deixando apenas o farfalhar de folhas perturbadas para trás. Raquel assistiu congelada de terror, sua respiração coçando na garganta, seus pensamentos uma bagunça caótica. Ela sentiu seu corpo totalmente tenso quando o último homem agarrou-a puxando-a rudemente na frente dele. Sua respiração estava quente contra sua orelha. Em seus pensamentos ela gritava por ajuda. Ela sentiu a lâmina fria de sua faca pressionar contra seu pescoço, a mão do homem tremendo enquanto ele enfrentava a besta. Seus olhos eram selvagens, seu rosto pálido. Seu medo palpável, ele gritou com a criatura para ficar para trás. Sua voz estalando, a criatura parou, seus olhos brilhantes fixos nos olhos de Raquel. Por um batimento cardíaco, tudo parecia congelar. O olhar da besta suave suportou seus dentes, não no rosnado, mas quase como se estivesse tentando tranquilizá-la. A respiração de Raquel desacelerou tão logo ela notou o brilho de ouro entre suas presas. Um dente de ouro, sua mente correu, as peças clicando lentamente juntas. Mas não havia tempo para pensar nisso. Seu aperto se afrouxando enquanto ele a empurrava em direção à criatura. O homem que a segurava entrou em pânico. Antes de se virar para fugir, a besta investiu, suas garras procurando em suas costas enquanto ele soltava um grito desesperado final. Aquele homem pichou a sua arma e desferiu um tiro, e Raquel viu a criatura recuar quando a bala a atingiu. A besta soltou um rosnado de dor, mas não liberou seu aperto.
arrastando o homem para as sombras até que seus gritos desapareceram. Por um momento o silêncio caiu, a quietude opressiva pressionando-a. O único som que Raquel podia ouvir era seu próprio batimento cardíaco, batendo como um tambor em seus ouvidos. Cada batida um lembrete de que ela ainda estava viva. Mal a criatura se virou para ela, seus olhos ainda brilhando, mas mais suaves agora. Quase gentil deu um passo para trás. Seu olhar permaneceu nela antes de desaparecer na escuridão, deixando Raquel parada ali tremendo, suas pernas sentindo que podem ceder a qualquer momento. Raquel correu os pés batendo contra o caminho de terra, enquanto a adrenalina corria em suas veias, sua mente uma repetição frenética de manter em movimento. Não olhe para trás, apenas corra. O ar frio picou seus pulmões, e o gosto do medo era metálico em sua boca. Mas ela continuou com o medo impulsionando-a para a frente. Quando ela irrompeu pela porta de sua casa, a família dela já estava acordada. Seus rostos gravados de preocupação, seu pai correu para ela, suas mãos segurando seus ombros, seus olhos examinando-a em busca de qualquer sinal de lesão. Raquel, você está machucada. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Sua voz estava em pânico, a pergunta derramando. Sem esperar por respostas, ele a olhou com os olhos arregalados de medo. Onde você estava? Por que você está coberto de sujeira? Antes que ela pudesse explicar, sua mãe falou, sua voz tremendo, seus olhos arregalados de medo. Raquel, sua mãe disse. A voz dela quebrando algo aconteceu. Para o seu avô, você poderia ter acabado de chegar em casa. Ele está ferido, ele está coberto de sangue. Mata, o coração afundou, medo se enrolando em seu estômago enquanto seu pai continuava. Juca havia retornado momentos antes coberto de sangue. Suas roupas rasgaram, uma ferida de bala escorrendo vermelho em seu lado. Ele tinha tropeçado pela porta, olhos desfocados e movimento lento, como se ele estivesse sonâmbulo. Ele tentou dizer algo, mas suas palavras foram arrastadas, desarticulado como um homem acordando de um pesadelo. Boa noite a todos. Tudo o que vocês vão ouvir a partir de agora é algo um tanto difícil de acreditar. Eu mesmo não acreditaria se me contassem o que vocês vão ouvir. Mas depois de ter passado pelo que passei, e por muito pouco não ter a minha vida tirada por uma criatura horrenda, deixei de desacreditar de coisas sobrenaturais. Parei de zombar de tais aparições. E também não abuso mais com ruas completamente escuras durante a noite. Eu me chamo Ricardo Souza, e na época de todo este acontecimento, eu era um jovem bastante tranquilo. Tinha lá meus 22 anos, e vivia em uma pequena cidade no interior do Paraná. Sempre tive uma vida tranquila, e também bastante normal, até que em uma determinada noite, bastante sombria, tudo mudou para mim. Era um final de semana, e como sempre eu tinha por costume, eu fazia o caminho da minha casa até a casa de minha namorada Juliana. Tanto a ida como o retorno, eu fazia a pé. Não era um caminho tão longo, e eu já estava habituado a caminhar e fazer este mesmo caminho por muitas vezes. Confesso a todos vocês que o fim de tarde que eu passei junto com Juliana e a sua família foi incrível. A família dela havia preparado uma pequena festa surpresa para mim, pois naquele final de semana era o meu aniversário. Então, depois de um fim de tarde super agradável, eu e Juliana resolvimos sair andar pelas ruas próximas à sua casa. A noite estava bastante agradável, e o céu estava nos contemplando com uma enorme lua cheia, que lançava sua luz pálida
sobre as ruas desertas. Lembro-me de Juliana estar enganchada em meu braço. A rua estava deserta. Não se via uma única alma andando por aquelas ruas, a não ser nós dois. Foi então que acabamos ouvindo o que parecia ser um uivo terrível que acabou ecoando pela noite. Juliana, com o susto que levou, acabou soltando um grito muito alto e de imediato se agarrou a mim. Por um pequeno momento paramos sobre a calçada e eu olhava em direção da onde tinha ouvido aquele grito. Eu sentia que meus instintos me alertavam para algo terrível que vinha se aproximando pela mata, que existia do outro lado da rua. Então eu e minha namorada aceleramos os passos, indo em direção à sua casa. Mas antes que pudéssemos reagir, algo enorme e monstruoso saltou das sombras sobre nós. O impacto que recebemos acabou nos derrubando violentamente no chão. Não sei se foi por medo, ou porque quando estamos em perigo nosso corpo tenta confrontar formas de se livrar do que pode nos causar mal. Mas no mesmo momento em que eu caí, eu acabei me levantando e de imediato tentava encontrar Juliana. E para o meu espanto, eu a vi presa sobre o peso da criatura, enquanto seus olhos se encontravam com os olhos amarelos e sanguinários do lobisomem. A besta era terrivelmente grande, com garras afiadas e curvas. Sua arcada dentária se projetava para fora de sua boca, deixando à mostra suas enormes presas ameaçadoras. O lobisomem rosnava e ao mesmo tempo se babava sobre Juliana. Foi então que neste mesmo momento, sem nem ao menos pensar, acabei me jogando sobre a criatura. Foi o suficiente para que Juliana conseguisse escapar da fera. Enquanto eu sofria o ataque do lobisomem, Juliana gritava desesperadamente, mas a cidade estava adormecida. E ninguém veio ao nosso socorro no momento em que aquele ser desferia pesadas mordidas em mim. Por um pequeno momento eu vi pequenos flashes da minha vida passando em minha mente. Foi então que uma grande matilha de cães de rua apareceu. Meus amigos, vocês podem não acreditar, mas a quantidade de cachorros que ajuntou ao nosso redor era muito grande. Todos aqueles cães cercaram o lobisomem, enquanto muitos se jogavam sobre a criatura e desferiam mordidas pelo corpo da fera. Eu consegui sair debaixo daquele ser. Juliana correu ao meu encontro e me ajudou a se levantar. E enquanto eu me arrastava tentando acompanhar os passos rápidos de Juliana, conseguimos uivos de dor e medo que aquele ser emitia. A matilha de cães conseguiu afugentar a criatura. Ela recuou, correndo em direção à mata que margeava a rua. Por incrível que pareça, os cães o seguiram mata dentro. E por mais incrível que pareça, eles pareciam determinados a nos proteger. Mesmo eu estando com o corpo bastante debilitado, segurei firme na mão de Juliana. Então paramos de correr, e quando olhamos para trás conseguimos ver o lobisomem desaparecendo em meio ao breu da noite. Então ele adentrou a mata e só conseguimos ouvir a algazarra dos cachorros que o perseguiam. Para nossa surpresa, depois de já termos retornado o caminho da casa de Juliana, acabamos ouvindo barulho novamente na mata. Mas desta vez eram os cachorros. E tão logo eles nos viram, correram em nossa direção. Eu e Juliana, como forma de agradecimento, acariciamos cada um deles, pois se não fosse por aqueles anjos de 4 patas, hoje não estaríamos aqui contando esta terrível passagem.
Tanto eu como Juliana hoje temos consciência que devemos nossas vidas a esses leais guardiões de rua. Então, depois de chegarmos à casa de Juliana e a sua família prontamente me socorrer, contamos tudo o que nos aconteceu. Sua família não parecia nada espantada com o que acabara de ouvir. Seu pai simplesmente me falou que jamais acreditara em tudo que já ouvira sobre esta tal criatura. E com um olhar bastante assustado ele acabou falando que seu pai em vida já havia o alertado sobre o lobisomem que rondava aquela região. Ninguém na cidade acreditou nos acontecimentos daquela noite. Acharam que foi apenas uma história de terror inventada para assustar crianças. Mas tanto eu como Juliana temos a mais plena certeza que tudo o que nos aconteceu durante aquela noite foi completamente real. O lobisomem que nos atacou nunca mais foi visto na região. Nem boatos e nem comentários foram ouvidos sobre aquela famigerada criatura. E eu, depois deste acontecimento, nunca mais abusei por aquelas ruas durante a noite. E agora que eu e Juliana nos casamos, quando vamos visitar a sua família não voltamos tão tarde para nossa casa. Júnior, obrigado por contar esta triste parte de nossas vidas. E também agradeço pela atenção que você nos deu. Cordiais uivos a todos. Boa noite.